E aí, gente? Mais uma vez, professor Célio trazendo vídeo aula, dessa vez falando sobre a noção de conjunto. A noção de conjunto é primitiva, intuitiva, bastante simples. Ela é fundamental e básica na matemática. Desde o início do século XIX, George Cantor, que nasceu em 1845 e morreu em 1918, matemático nascido em São Petersburgo, Rússia, mas que passou a maior parte da vida na Alemanha, foi o primeiro que pensou na elaboração de toda a matemática em termos da linguagem de conjuntos. A matemática sistematizada nessa linguagem obtém precisão e generalidade. Um pouco de história da matemática para vocês saberem como foi que nasceu a questão dos conjuntos. Adendo: os conjuntos substituem as propriedades e as condições. Então, o que é um conjunto? Resposta: um conjunto é formado por elementos. Melhor dizendo, conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Exemplos. Letra A. Quando dizemos que A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil, designadas por verde, amarela, azul e branco, podemos dizer que V, A, Z e B, ou A, B, V e Z são elementos de A. A partir desse exemplo, introduziremos alguns conceitos primitivos. Conceitos primitivos são aqueles que nasceram junto com a linguagem de conjunto. Primeiro, os conjuntos serão designados por uma letra latina maiúscula, ou seja, qualquer letra do nosso alfabeto maiúsculo. Os elementos serão designados por uma letra latina minúscula, ou seja, qualquer letra do nosso alfabeto minúsculo. Pertinência será considerado a relação entre elemento e conjunto, e denotado pelo símbolo, esse símbolo aqui, que não é a letra E, que se lê pertence a. Quarto, a ordem dos elementos não importa em um conjunto. Então, se escrever ABC é a mesma coisa, escrever os elementos ABC é a mesma coisa que escrever os elementos DCA. Comentando o exemplo A. No caso do exemplo A, foi dada uma condição, ou seja, uma propriedade para ser elemento do conjunto A. Melhor dizendo, os elementos de A são objetos X que cumprem a condição de ser cor da bandeira do Brasil. Linguagem matemática explícita desse conjunto A. É a letra maiúscula, igual, entre chaves, e as letras minúsculas, que representam as cores da bandeira do Brasil, né? Azul, branca, amarela, branca, verde e azul. Linguagem matemática implícita do conjunto, representado por uma letra maiúscula no alfabeto, A, igual, abre chaves, e aí escreve X, essa barra,
X é cor da bandeira do Brasil. Em outras palavras, os elementos de A são objetos que cumprem a condição de ser cor da bandeira do Brasil. Fecha chaves. Aqui também, abre chaves e fecha chaves. Adenda. Nem sempre conseguiremos escrever um conjunto na forma explícita. Algumas observações. Os símbolos. Esse aqui pertence a cortado. E esse símbolo aqui, igual, cortado, são usados para expressar negações de pertence e de igual, respectivamente. Esse é a negação desse e esse é a negação desse. Então, em relação ao exemplo A, podemos dizer que, primeiro, a cor amarela pertence ao conjunto A. A cor branca pertence ao conjunto A. A cor verde pertence ao conjunto A. E a cor azul pertence ao conjunto A. Como esse símbolo aqui nega a igualdade, então nós podemos dizer também que a cor amarela é diferente da cor branca. A cor amarela é diferente da cor verde. A cor amarela é diferente da cor azul. A cor branca é diferente da cor verde. A cor branca é diferente da cor azul. A cor verde é diferente da cor azul. Terceiro, se designarmos a cor roxa por R, temos que R não pertence a A, já que esse símbolo aqui nega a pertinência. Lembrando que para ser elemento de A, tem que cumprir a condição de ser cor da bandeira do Brasil. Exemplo B. Conjunto dos números primos. Comentando. Designando esse conjunto pela letra D maiúscula, tem-se linguagem matemática explícita desse conjunto. Letra D maiúscula igual, abre chaves, e os números 2, 3,3, 3,5, 7, 11, 13, 17, reticência, fecha chaves, 3 pontinhos, fecha chaves. Lembrando que aprendemos no ensino fundamental que um número é primo quando ele tem apenas dois divisores, ele mesmo e a unidade. Linguagem matemática implícita desse conjunto. Letra D maiúscula igual, abre chaves. X, esse símbolo aqui é tal que, X tal que, X deve ser um número primo. Em outras palavras, os elementos do conjunto D devem cumprir a condição de ser número primo. Ou, os elementos do conjunto D têm a propriedade de ser o número primo. Nesse exemplo, podemos dizer que o número 2 pertence a D, o número 3 pertence a D, o número 5 pertence a D. 3 pontinhos. O número 19 pertence a D, apesar do número 19 não aparecer aqui. Mas esse 3 pontinhos vai dar a ideia de continuação, o que vai caracterizar um conjunto infinito. Agora iremos ver igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Exemplos. Se A é o conjunto formado por elemento X, que cumpre a condição de x menos 2 ser igual a 5, e B, o conjunto que possui o elemento número 7,
temos que A é igual a B. Qual o comentário? É fácil perceber que o único objeto que cumpre a condição de x menos 2 ser igual a 5 é o número 7, pois 7 menos 2 igual a 5. Exemplo B. Se A é um conjunto das letras da palavra Mário e B o conjunto das letras da palavra Romário, temos que A é igual a B. Qual é o comentário? Apesar da palavra Mário possuir 5 letras e a palavra Romário ter 7 letras, temos que o conjunto dos elementos que forma essa palavra, Mário, é igual ao conjunto dos elementos que forma a palavra Romário. Ou seja, dentro de um conjunto não é necessário repetir letras. Observações. Primeira, o conjunto que possui um único elemento é chamado de conjunto unitário. Exemplo, A é o conjunto que tem o elemento 5. B é o conjunto formado por elementos que cumprem a condição de ser capital da França. Só tem uma, Paris. Segunda, o conjunto que não possui elemento é chamado de conjunto vazio e é representado por essas chaves sem nada dentro ou por esse símbolo aqui, que parece um zero cortado. Vamos ver aqui agora dois exemplos de conjunto vazio. Exemplo A. Conjunto das cidades de Goiás banhada pelo Oceano Atlântico. É um exemplo de conjunto vazio. Qual o comentário? Não há cidade em Goiás banhada pelo Oceano Atlântico. Basta dar uma olhada no mapa do Brasil. Exemplo B. Conjunto D é formado por objetos X que cumprem a condição desses objetos serem diferentes dele mesmo. Qual objeto que vai ser diferente dele mesmo? Existe. Esse é um exemplo de conjunto vazio. Comentário. Acabei de fazer. Terceira observação. Há conjuntos cujos elementos são conjuntos. Como, por exemplo, F é o conjunto que possui esses elementos. Vamos ver os elementos de F. Conjunto vazio, conjunto unitário cujo elemento é A, conjunto unitário cujo elemento é C, conjunto de elementos A e B, conjuntos de elementos A e C, conjuntos de elementos A, B e C. Esses são os elementos de F. Comentário. Nesse conjunto tem-se que conjunto vazio pertence a F. O conjunto cujo elemento é A pertence a F. O conjunto cujo elemento é C pertence a F. O conjunto cujos elementos são A e B pertence a F. O conjunto cujos elementos são A e C pertence a F. E o conjunto cujos elementos são A, B e C pertence a F. Porém, o elemento A não pertence a F. Basta olhar aqui. O elemento A não pertence a F. E o elemento C?
também não pertence a F. Basta olhar aqui, ó. Pois A e C não são elementos de F. Se A e C não são elementos de F, podemos concluir que o elemento A é diferente do conjunto cujo elemento é A. E o elemento C é diferente do conjunto cujo elemento é C.